Ué, mas como pode isso? Os crentes, os cristãos não dizem que Jesus ama a família, Deus ama a família. Mas como pode o próprio Jesus ensinar dentro dos textos bíblicos ali, palavras dele? Olha, esse versículo aqui, ó, versículo 38, ele é para nós, nosso tempo hoje. Vamos aplicar na igreja. Vamos aplicar no irmãozinho da igreja para poder arrancar o dinheiro dele, para poder fazer ele ficar preso aqui dentro da igreja. Não, mas esse versículo aqui não, esse aqui não, foi só para os apóstolos. E realmente é assim que as igrejas, os irmãozinhos malabaristas teológicos vão fazer. Até grandes teólogos, tá? Criacionista, teólogos que faz apologia à sua crença, à sua religião. Ele vai fazer isso aí. Isso aqui foi para os apóstolos, para os seus discípulos. Isso daqui foi para aquele tempo. Isso aqui vale para todos os tempos. Então, quando a gente apresenta um texto claro, enfático, que se ele pega a Bíblia e aplica, por exemplo, o dízimo para o tempo de hoje, o batismo que era para eles, para o tempo de hoje, aplica o não matarás, que era para eles, aplica para o tempo de hoje, aplica tantos outros mandamentos que foi dado somente para eles, para aquele contexto, para aquela historinha fictícia, eles aplicam para hoje. Mas quando a gente vem com alguns versículos igual esse aqui que eu vou apresentar para vocês, Jesus aconselha os crentes a largarem sua mulher e seus filhos. Que isso, Fernando? Como assim? Caramba, é verdade isso mesmo? Exatamente. E depois da nossa vinheta eu vou apresentar para vocês. Fica aí, até o final. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, o trabalho é simples, básico. Eu pego as passagens bíblicas que o crente diz que é palavra de Deus e mostro para ele. Eu faço o que o crente não faz: ler, estudar, observar o texto. Vamos lá para ver o que Jesus está explicando ali no texto para o teu povo. E a gente ensina aqui o seguinte: todas essas palavras descritas aqui, todas, sem exceção, tem um remetente, um destinatário. Nada da Bíblia foi escrita para o nosso tempo de hoje. Nada. Mas o crente insiste que sim, tem passagens bíblicas que foi para o tempo de hoje. Então vamos lá então. Vários sermões de Jesus ali, as falas, os ditos de Jesus, os crentes pegam e diz que é pro tempo de hoje. Quer ver uma coisa? Muitos que não estudam, pega lá, por exemplo, Mateus 23, que Jesus diz assim, ó: por que dizimais o endro, o cominho, né? E não fazeis, falando sobre o dízimo. Ele fala, tá vendo? Jesus disse sobre o dízimo. Por isso que a igreja de Cristo dá dízimo. Então eles pegam um trecho onde Jesus aplica sobre o dízimo para o judaísmo, para os escribas, para os fariseus e aplica no tempo de hoje, cometendo anacronismo, trazendo histórias, contexto e leis, tudo daquela época para hoje, aplicando hoje. Eles fazem isso. Então, quando é pro dízimo, aí é válido. Mas vamos aqui agora, palavras de Jesus também. E Jesus estava direcionando as suas palavras, lá em Mateus 23, para os escribas e fariseus, aqueles que comandavam o templo, não para 2024, 2025, 2026, 2030, 2040, por quanto pendurar essa plataforma e os meus vídeos, ok? Jesus estava falando com eles. E aqui está falando com quem? Com eles também. Então vamos aplicar a mesma regra. Se você pega as falas de Jesus, que foi dito para eles lá,
e aplica no tempo de hoje, então você pega essas falas aqui que foi dita para eles e aplica para o tempo de hoje também. Vamos ver se vai dar certo? Vamos ver se o crente vai aceitar aplicar a mesma regra que ele aplica lá aqui? Vamos ver? Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhes: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá, então, para nós? Ele está falando de recompensa. Respondeu quem? Jesus. Em verdade vos digo, vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido. Então se o crente diz que segue Jesus, olha aqui, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Já tem um vídeo aqui sobre isso. Então, Jesus estava relacionando essa palavra aqui para quem? Para os seus 12 discípulos. Vós que haveis me seguido, estareis sentado. Quem que era que estaria sentado? Em 12 tronos. Jesus escolheu quantos discípulos? 12. Jesus não escolheu Matias. Jesus escolheu Judas. Então Jesus está falando aqui também para Judas, que Judas iria julgar as 12 tribos de Israel junto com os outros. É um grande problema para o crente aí que demoniza a vida de Judas, né? Mas não é o tema de hoje. Olha que Jesus vai orientar para todos aqueles que deixaram todas as coisas para seguir ele. E todo aquele, presta bem atenção aí, pastores, pregadores, presbíteros, diáconos, presta atenção. E todo aquele que por minha causa, por causa de Jesus, deixar irmãos, beleza, isso é tranquilo. É simples você largar a sua casa e deixar seus irmãos. Irmãos, mesma coisa. Pai, mesma coisa. Você largar o pai e a mãe, é normal você sair de casa e vai morar em outro país, outro lugar. Beleza, deixou irmão, deixou irmã, deixou pai, deixou mãe. Agora vai ter um grande problema. Mulher. Jesus está falando que, por minha causa, deixar a mulher e filhos, terras ou casa receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Caramba! Então Jesus aqui dando orientação, dizendo para eles que aqueles que deixaram pai, mãe, irmãos, mulher e filhos. Ué, mas Jesus não é Deus, que os crentes afirmam, e Deus ama a família, e que nós, hoje nas igrejas é ensinado que nós precisamos cuidar da nossa família, dos nossos filhos, que filhos é herança de Deus. E Jesus aqui está orientando que todo aquele que largar mulher e filhos possuirá a vida eterna. Caramba, tá o tempo todo esse texto aqui na cara e ninguém percebe isso. E todo aquele que por minha causa, por causa de Jesus, deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher e filhos. Caramba, então vai ter gente que vai seguir Jesus e vai largar mulher e filhos? Aonde está a empatia? Onde está o amor desse pai para com a mulher, para com os filhos, desse marido para com a mulher, desse pai com os filhos? Aonde está o cuidado? Ué, mas o homem da casa, como diz os conservadores, bolsonaristas cristãos, que dizem que o homem tem que honrar a calça que veste, ele tem que cuidar da esposa, tem que cuidar dos filhos.
e tudo mais. Ué, mas onde que está essa historinha, tudo que vocês contam aí na igreja? O conservadorismo de vocês. Onde está? Jesus aqui dizendo que vocês iriam largar, alguns, né, não todos, mas todo aquele que tiver deixado mulher e filhos, ó, e ele coloca mulher e filhos ainda, junto com, presta atenção, terras, casa, ó, quem tiver largado a família, olha só o B.O., quem tiver largado irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras e casa, receberá o cêntuplo. Então ele está orientando, dando a entender assim, olha, vocês aí, se vocês largar tudo que vocês têm de valor na vida, o amor que vocês têm, inclusive o contexto aqui diz o seguinte, ó, aquele que não odiar pai, mãe, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Você sabe o que está aparecendo isso aqui? Uma chamada romana, em que, presta atenção, chega o comandante e fala assim, ó, olha, vocês todos aí, se vocês largar pai, mãe, irmãos, mulher e filhos e vir me seguir, vocês receberão o cêntuplo de tudo isso que vocês perderam. Por isso que a base aí da multiversal flaviana é fortíssima para a criação dos evangelhos pelo Império Romano. Então, meus queridos, percebe que dentro dessas falas aqui contém um fundo histórico que não é claramente isso daqui, que o crente acredita que é palavra de Deus. Mas aqui por trás há uma mensagem do contexto daquela época e o porquê o autor está escrevendo este texto. Que para alguém, se Jesus é amor, se Jesus é bom, se Jesus defende a família, ele jamais, como divindade, ele iria orientar um pai, um dono da casa, a largar tudo, principalmente mulher e filhos, para poder seguir ele. Ele jamais. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo.